Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 44º episódio do Código Civil, Lei 10.406. E hoje nós vamos dos artigos 1444 até o artigo 1479. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E vamos lá, galera. Subseção 3 do penhor pecuário. Artigo 1444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Artigo 1445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento, por escrito, do credor. Parágrafo único. Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado ou, por negligência, ameaça e prejudicar o credor, poderá este requerer que se depositem os animais sob a guarda de terceiro, ou exigir que se lhe pague a dívida de imediato. Artigo 1446. Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam subrogados no penhor. Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo, mas não terá eficácia contra terceiros, se não constar de menção adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser averbada. Seção 6 do penhor industrial e mercantil. Artigo 1447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais ou penhor das mercadorias neles depositadas. Artigo 1448. Constitui-se o penhor industrial ou o mercantil, mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante com penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1449. O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza, que ficarão subrogados no penhor. Artigo 1450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-se onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Seção 7 do penhor de direitos e títulos de crédito. Artigo 1451. Podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Artigo 1452. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular, registrado no registro de títulos e documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Artigo 1453. O penhor de crédito não tem eficácia senão quando notificado ao devedor. Por notificado, tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor. Artigo 1454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia. Artigo 1455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado, assim que se torne exigível. Se este consistir numa prestação pecuniária, depositará a importância recebida, de acordo com o devedor pignoratício, ou onde o juiz determinar. Se consistir na entrega da coisa, nessa se subrogará o penhor. Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício, tem o credor direito a reter, da quantia recebida, o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor,
ou a excutir a coisa a ele entregue. Artigo 1456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só o credor pignoratício, cujo direito prefira aos demais, o devedor pode pagar. Responde por perdas e danos aos demais credores o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança. Artigo 1457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com a anuência, por escrito, do credor pignoratício, caso em que o penhor se extinguirá. Artigo 1458. O penhor, que recai sobre título de crédito, constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, com a tradição do título ao credor, regendo-se pelas disposições gerais deste título e, no que couber, pela presente seção. Artigo 1459. Ao credor, em penhor de título de crédito, compete o direito de: inciso 1, conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha. Inciso 2, usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos e os do credor do título empenhado. Inciso 3, fazer intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor enquanto durar o penhor. Inciso 4, receber a importância consubstanciada no título e os respectivos juros, se exigíveis, restituindo o título ao devedor quando este solver a obrigação. Artigo 1460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso 3 do artigo antecedente ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor. Seção 8 do penhor de veículos. Artigo 1461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Artigo 1462. Constitui-se o penhor, a que se refere o artigo antecedente, mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1463. Revogado. Artigo 1464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando onde se achar, por si ou por pessoa que credenciar. Artigo 1465. A alienação ou a mudança do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. Artigo 1466. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo. Seção 4. Seção 9. Do penhor legal. Artigo 1467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção. Inciso 1. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Inciso 2. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas. Artigo 1468. A conta das dívidas enumeradas no inciso 1 do artigo antecedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa, dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor. Artigo 1469. Em cada um dos casos do artigo 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Artigo 1470. Os credores, compreendidos no artigo 1467, podem fazer efetivo o penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora,
dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem. Artigo 1471. Tomado o penhor, requererá ao credor, ato contínuo, a sua homologação judicial. Artigo 1472. Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea. Capítulo 2 da hipoteca. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1473. Podem ser objeto de hipoteca. Inciso 1. Os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. Inciso 2. O domínio direto. Inciso 3. O domínio útil. Inciso 4. As estradas de ferro. Inciso 5. Os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo onde se acha. Inciso 6. Os navios. Inciso 7. As aeronaves. Inciso 8. O direito de uso especial para fins de moradia. Inciso 9. O direito real de uso. Inciso 10. A propriedade superficiária. Galera, atenção aqui que é a redação dada pela Lei nº 14.620 de 2023. Inciso 11. Os direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas e a respectiva cessão e promessa de cessão. Galera, também atenção aqui para a Lei 14.620 de 2023. Parágrafo 1º. A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei especial. Parágrafo 2º. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 9 e 10 do caput deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Artigo 1474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel. Artigo 1475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar o imóvel hipotecado. Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Artigo 1476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. Artigo 1477. Salvo no caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Parágrafo 1º. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira, incluído pela Lei nº 14.711 de 2023. Parágrafo 2º. O inadimplemento da obrigação garantida por hipoteca faculta ao credor declarar vencidas as demais obrigações de que for titular garantidas pelo mesmo imóvel. Artigo 1478. O credor hipotecário que efetuar o pagamento, a qualquer tempo, das dívidas garantidas pelas hipotecas anteriores subrogar-se-á nos seus direitos, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum. Parágrafo único. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e das despesas judiciais. Artigo 1479. Artigo 1479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel. Galera, é isso aí. Esse foi o 44º episódio do Código Civil e hoje nós somos dos artigos 1444 até o artigo 1479, devidamente atualizado com a Lei 14.711. Pessoal, se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify e também não se esqueça de acessar a descrição do vídeo para ter acesso ao lançamento do curso de Direito Processual Civil com o professor Marcelo Forle Fortuna. Galera, é isso aí, um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!